Você que nos acompanha também pelas redes sociais, gostaria aqui também de desejar a vocês a paz do Senhor Jesus e que este ambiente a qual Deus está falado aos nossos corações, e também vocês aí possam desfrutar dessa grande bênção a qual Deus tem para você nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias, Lucas capítulo 4, leremos a partir do verso 16. Eu pediria se os irmãos pudessem me dar um pouquinho de retorno, para eu poder estar acompanhando. Lucas capítulo 4, verso 16. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra, mas também o coração de vocês, para poder nesta noite, Deus, Ele possa falar profundamente aos corações a qual estão aqui nos assistindo e agora estão aqui nos acompanhando a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, a partir do verso 16 até o verso 21. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite. Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Os irmãos podem se sentar. Aleluia, meu Deus. Jesus, Ele chega ali diante aquele povo, naquela congregação, e Ele pega, levanta e lê o livro de Isaías, falando que o Senhor, aquele que era o libertador, o Cristo, Ele estaria ali trazendo libertações, curas, salvação para o seu povo. E Jesus diz assim: o ungido de Deus, que era o próprio Cristo, porque ungido quer dizer Cristo, ele lê aquelas palavras e diz assim: agora eu estou aqui para realizar essa obra no meio do meu povo. Amém, igreja? Achei que daria um glória a Deus aí. Glória a Deus! O mesmo Jesus que veio ali para pregar, para libertar, para curar, Ele está aqui nesta noite, para operar um milagre em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Cristo, o ungido de Deus. E ele diz, o profeta Isaías, que era um profeta messiânico, que anunciou o Messias, que anunciou o ungido, que anunciou o Cristo, e agora o próprio Senhor diz: eu cheguei para cumprir a palavra de Deus. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. A palavra de Deus agora se cumpriu. Por quê? Porque o ungido de Deus, o Cristo, agora Ele irá operar no meio do seu povo, libertações, cura, salvação, e assim, aos pobres Ele dará ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a palavra do Senhor nesta noite. O reino de Deus está estabelecido em meio à sua igreja, em meio ao seu povo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. É muito fácil nós compreendermos e entendermos tudo isso que nós lemos aqui. Jesus veio para curar, para libertar, para salvar, para resgatar aqueles que estavam distantes do Senhor. Mas e agora, pastor? E sobre aquilo que o Senhor disse, anunciar o ano aceitável do Senhor? Essa mensagem hoje, ela está colocada nisso, o ano aceitável do Senhor. Eu gostaria muito que vocês me acompanhassem e também, através do Espírito Santo, vocês pudessem compreender o que isso representa para as nossas vidas, para a igreja do Senhor nesta última hora. O ano aceitável do Senhor. Diga para o seu irmão: hoje, o ano
aceitável do Senhor, Ele vai invadir seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Meus irmãos, aqui nos fala que este ano era o jubileu. Lá em Levítico, a palavra diz que era o jubileu do Senhor. O que era o jubileu? Ele acontecia de 7 em 7 anos. Eles preparavam tudo, e durante aqueles 7 anos, eles não trabalhavam a terra era descansada. E ali durante 7 anos, 7 vezes, daria, aqui 49 anos, que aos 50 anos haveria o jubileu. Pastor, o que era o jubileu? O jubileu era onde havia uma libertação. Diga para o seu irmão nesta noite: você está aqui, e Deus nesta noite tem para você uma libertação. Amém, igreja? Era um tempo de restituição. Diga para o seu irmão: hoje Deus vai restituir tudo aquilo que um dia eu perdi, ou que um dia o inimigo tirou da minha vida. Amém, igreja? Era um tempo de restituição. Era um tempo onde o jubileu, as famílias que perdiam as suas posses por dívidas, muitas vezes se tornavam escravos, porque não tinham condições de pagar a sua dívida. Neste ano, nos 50 anos, o Senhor trazia para eles uma restituição, uma libertação. E é sobre esse assunto que eu quero trazer aqui você nesta noite. Deus tem para você nesta noite uma restituição de tudo aquilo que você perdeu. Quem crê nisso, dá glória a Deus. A palavra diz que era aos 50 anos, o Senhor não deixava ninguém trabalhar. Nós vamos ver isso aqui também. É importantíssimo essa passagem. O ano 48 até o 51, ninguém podia fazer nada. E nós vamos entender por quê. Era um ano que você dependia completamente de Deus. Diga para o seu irmão, nesta noite, eu quero que você entenda que você seja dependente completamente de Deus. Amém, igreja? Nós vamos ver como isso é maravilhoso, porque a graça, ela é merecida, sim ou não? Graça, o que quer dizer graça? Favor e merecido. Nós merecemos salvação, sim ou não? Mas pela graça, a salvação chegou até você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor está dizendo, era o tempo de expiação. Era aonde era o ponto fundamental. Chamava Yom Kippur. Era o ano da expiação. Eu gostaria que colocasse aqui para mim, para você entender, em Efésios 17. Era o tempo onde o cordeiro ia ser sacrificado e o pecado do povo seria ali naquele instante liberto. Efésios 17, mas eu não coloco, não, Efésios 1, 7. Efésios capítulo 1, verso 7. Me desculpe, meus irmãos. Amém? Diz assim: e que temos a redenção a remissão segundo a riqueza da sua graça. Então Deus está te dizendo: eu posso restituir, eu posso libertar, eu posso salvar, e foi para isso que eu vim, para que você tenha vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu penso como é maravilhoso essa salvação, como ela abrange todos os povos, línguas, raças, em todo lugar. Essa salvação pode ser compreendida e entendida, porque Deus ocultou os sábios e revelou a nós, os pequeninos. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Aqueles que eram pequenos, Deus se manifestou a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. E isto eu quero aqui trazer 3 tópicos principais. O primeiro tópico, que é, primeiro, a libertação completa e a restituição, o recomeço. Segundo, não precisa de esforço, basta você descansar, confiar. E terceiro, é o tempo de proclamar, de anunciar
que Jesus, Ele vive, Ele reina para todo sempre, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui entrar no primeiro, a libertação completa, a restituição. Meus irmãos, quando o Senhor, Ele veio para resgatar nossas vidas, Ele veio nos dar o direito de salvação. Você hoje tem direito de ser chamado filho de Deus. Você hoje pertence à eternidade. Você hoje é cidadão do céu. Você tem uma identidade. Você é conhecido da eternidade. Quem está entendendo isso aqui, dá uma glória a Deus. Hoje você pertence ao céu. O Senhor comprou a sua vida. Ele pegou você, te tirou do império das trevas e te colocou no reino da luz. Quem está entendendo isso aqui, dá uma glória a Deus. Você era escravo. Você estava escravo. Você não tinha direito. Jesus, Ele veio para te dar esse direito. O ano aceitável do Senhor. Ele morreu naquela cruz, Ele ressuscitou para que você hoje pudesse andar no seu caminho. Meus irmãos, eu fico olhando como é importante compreendermos isso, porque aquele povo que estava ali, ele perdia tudo. Eles eram completamente assim, eles não tinham mais nada, eles dependiam dos outros. Aí quando vinha este ano, o ano aceitável do Senhor, o ano da libertação, todos eles eram restituídos. Tudo aquilo que eles perderam era devolvido. Quem está entendendo isso aqui nessa noite, diga amém. Quando Jesus veio, Deus estava dizendo assim: tudo aquilo que você não tinha direito, tudo aquilo que outrora você vivia uma vida de opressão, uma vida de derrota, uma vida usada pelo inimigo, o inimigo te oprimia, o inimigo te destruía, você agora não pertence mais ao inimigo. Por quê? Porque Deus te resgatou, Jesus te resgatou, e agora você pertence ao reino de Deus. Por isso que eu falo sempre para a igreja: ah, mas passou o inimigo. Meu irmão, aonde Jesus está, o inimigo já saiu. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aonde opera a luz, as trevas podem vir? Sim ou não? Você acendeu aqui a luz, o que acontece com as trevas? Você acendeu a luz, o que acontece com as trevas? Ela dissipa, ela vai embora. Aonde Jesus chega, Jesus está na sua vida, as trevas, elas vão sair. Por quê? Porque Jesus chegou, louvado seja o nome do Senhor. Então era um ano de restituição, um ano de libertação, sob o domínio da escravidão. Meus irmãos, eu estava ali dando uma aula para os que vão batizar. Eu disse: vocês, nós éramos escravos. Escravo, ele pode ter opinião, sim ou não? Pode, meu irmão? Não. O que o seu dono fala, você tem que obedecer. Então o que Deus fez? Deus te pegou da escravidão de Satanás e agora você é livre. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Se você não entendeu isso nesta noite, o Senhor chegou aqui para libertar a sua vida, igreja. Se você está preso, Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu sou o libertador. Você não mais pode ser algemado. As algemas foram tiradas. Pastor, mas como isso está na palavra de Deus? Vamos lá. Lá em Gálatas 4, 7. Se puder colocar para a gente, para você entender. Você agora não é escravo. Você é o quê? Livre, filho. Você agora não é mais escravo, você é livre, você pode adorar o Senhor, você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Quem é livre aqui, dá um glória a Deus. Quem é livre aqui, dá um glória a Deus forte. Eu sou livre, por quê? Porque Jesus me libertou, louvado seja o nome do Senhor. Então a libertação, ela é completa. Jesus não liberta ninguém pela metade. Ah, o Senhor foi lá, libertou o Abraão. Ele continua da mesma forma. Não, como Deus faz, Ele faz perfeito, porque Ele é perfeito, louvado seja o nome do Senhor.
Gálatas, capítulo 4, verso 7. Olha só que coisa extraordinária. Assim que já não é mais, você não é mais servo, mas agora você é o quê? Você é o quê? Quem é filho aqui, dá glória a Deus. Eu sou filho de Deus. Por quê? Porque o Senhor me fez ser herdeiro dessa salvação. És também o quê? Herdeiro de... Vamos ler comigo, meus irmãos? Está aqui, ó. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos lá. Assim que já não é mais, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Sabe o que Deus está te falando nessa noite? O meu filho te comprou com aquele sangue naquela cruz do Calvário. Você não pertence mais a este mundo. Você não é mais escravo. Lá, Paulo, a carta de Romanos, capítulo 8, verso 15. Eu queria que colocasse aqui para a gente também poder participar disso. Porque não recebeste o Espírito de... para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de quê? De adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você é filho, amém, querido? Você pertence ao reino do Senhor, você pertence à eternidade de Deus, porque o pecado, ele não tem mais domínio sobre você. Lá em 2 Pedro diz assim: aquele que é vencido, ele se torna escravo. Quem é que é vencido pelo pecado? Não tem ninguém, tem? Eita glória! Sabe por quê? Porque agora você foi resgatado por Senhor. Você agora conhece quem é Deus. A sua cédula, olha que coisa interessante, diz a palavra que o Senhor rasgou a nossa cédula. Hoje em nossa língua, o que é essa cédula, pastor? Seria uma nota promissória. Quem conhece a nota promissória aqui? Hein? Quem conhece a nota promissória? Acho que todo mundo conhece, né? Você tinha uma dívida. Sabe o que Jesus fez com essa dívida? Ingrid, ele rasgou. Você agora não deve mais nada. A graça do Senhor te alcançou. Você agora pertence ao reino de Deus. Você agora é filho de Deus. Você agora vai morar com Deus. Agora você tem uma identidade. Você agora é cidadão do céu. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Eu pertenço ao céu, eu sou do céu. Por quê? Porque o Senhor me libertou e restituiu tudo aquilo que outrora me afastava de Deus. Meus irmãos, é maravilhoso viver isso. E a palavra diz que não só era restituído as posses, mas também a família. Eu quero dizer hoje, você é família de Deus. Que coisa extraordinária, hein? Nós somos família de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós pertencemos à eternidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quem está entendendo isso aqui, dá uma glória a Deus. Nada. Nós caminhamos com a certeza de que nós vamos morar com o Senhor para todo sempre. Hoje eu quero te falar aqui neste culto. As pessoas que têm dúvida a respeito da sua salvação, não saia daqui, porque hoje Deus está falando com você. Hoje é o ano aceitável do Senhor. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Você não pode sair daqui com dúvida da sua salvação. Por quê? Porque Jesus não morreu naquela cruz para deixar dúvida, Ele deixou certeza. Você agora é filho, você é herdeiro de Deus, com Cristo Jesus, querido. Aleluia. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo, você é novo criatura em Cristo Jesus. O velho homem morreu, o velho homem foi destruído. Agora eu pertenço ao Senhor, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Eu já não sou mais escravo, eu sou livre. Por quê? Porque o Senhor me libertou. É o ano aceitável do Senhor nesta noite. Meus irmãos, a salvação, ela é muito mais que restituição. Ela te dá direito de
você viver uma vida de santidade na presença de Deus, uma vida de paz. Ontem o pastor trouxe uma palavra sobrenatural. Hoje nós temos paz. Por quê? Porque Jesus, Ele vive e reina nas nossas vidas. Nós não podemos viver uma vida mais de opressão, porque aquele que oprimia a nossa vida, ele foi arrancado, ele foi tirado, e hoje Cristo vive na minha vida e vive na vida dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, ele já não é mais uma figura na nossa vida. Aquilo que nos trazia opressão, aquilo que nos trazia angústia, Jesus, pelo sangue derramado naquela cruz, nos libertou. Amém, igreja? Meus irmãos, Ele foi ungido pelo Espírito para libertar doenças, opressões, para trazer ao povo o dia aceitável do Senhor. Lá em 1 João, ele fala dos filhos do pecado e dos filhos da luz. Lá em Hebreus também, capítulo 2, verso 14 e 15, se puder colocar, só para a gente entender mais um pouco sobre isso, essa libertação, aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida nesta noite. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Verso 15: e livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a... O que Deus está falando aqui? Eu estou te livrando, estou te libertando desta noite. A morte, ela não pode mais deter o príncipe da vida. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Amém? A morte que outrora oprimiu o homem, era o maior inimigo do homem, hoje pode contra nossas vidas, sim ou não? A morte pode contra nossas vidas, sim ou não? Pode ou não, Léo? Sabe por quê? Porque o príncipe da vida, ele habita dentro de nós. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Ainda que esteja morto, viverá, se creres. Quem está entendendo, então, glória a Deus. Eu sou vida e vida eterna, vida em abundância. Quem está entendendo isso, então, glória a Deus. Então a morte, a natureza, aquilo que outrora nos oprimia, hoje o Senhor nos libertou. Hoje o Senhor nos trouxe um novo tempo. Ele vai restituir a sua família. Eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, até mesmo entrou neste culto, você diz assim: mas os meus parentes e a minha família, eu tenho um recado de Deus para você nesta noite: será salvo, tu e toda a tua casa. Amém? Deus vai resgatar aqueles que são seus. Toda a sua família servirá ao Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele vai restituir tudo aquilo que o inimigo outrora te tirou. Quem está aqui nisso aqui, dá glória a Deus. Lá em Joel, diz assim, que até o que o gafanhoto tomou, Deus ia restituir. Mas não só isso, mas também Deus ia remir o tempo perdido. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Até o tempo, Deus, ele vai remir na sua vida. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Ninguém está entendendo, não? Deus vai remir o seu tempo. Amém, querido? O que é remir? Deus vai trazer a você até o tempo que você perdeu. Deus vai restituir tudo, até o tempo que você ali foi usado pelo inimigo, você foi destruído pelo inimigo. Deus vai restituir esse tempo e vai fazer um tempo novo na sua vida, igreja. Eu dizia muitas vezes: eu não tenho tempo para ler a palavra. O inimigo faz isso. Ele quer tirar o tempo de você orar, de você buscar. Mas eu quero dizer nesta noite: Deus, ele vai restituir o tempo de você orar, de você buscar, de você orar, de você pedir a Ele, de você andar mais com Ele. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Amém, Verônica? Ele dá tempo para o Abraão ler a palavra, ele dá tempo do irmão orar ao Senhor. Deus vai dar o tempo que você perdeu longe dele, ele agora vai restituir, hoje e a partir de agora. Eu digo aqui aos irmãos,
eu tenho vivido isso. Eu tenho um tempo de ler a Bíblia. Eu tenho um tempo de tirar para orar a Deus. Com tudo que o mundo está vivendo, eu não posso perder o que é mais precioso na minha vida: a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Deus, Ele vai restituir até o tempo para você estar mais buscando a Ele, mais na presença dEle. E o segundo lugar, nos fala daquilo que era o esforço daquele povo. O Senhor disse assim: vocês não vão trabalhar na terra, vocês não vão fazer nada na terra, eu darei o meu sustento a vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Nossa salvação não é pelo nosso esforço, é pela graça. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Ele está dizendo assim: eu vou agora sustentar o meu povo, eu vou dar ao meu povo tudo aquilo que o meu povo precisa, tudo aquilo que o meu povo necessitar, eu vou conceder ao meu povo. Sabe o que Deus estava falando? Descansa, descansa, diga para o seu irmão: descansa no Senhor, pois Ele te sustentará, igreja. Para de preocupar com aquilo que é o dia de amanhã, com as coisas terrenas. Preocupe com as coisas eternas. Por quê? Porque Deus tem cuidado tudo em nossas vidas, igreja. Deus estava dizendo para aquele povo: descansa. Tudo que a terra produzir, vocês podem comer, mas vocês não precisam de fazer esforço. Eu sou o descanso. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou o Sabá. Sabá quer dizer descanso. Eu sou o descanso para vossas almas. Não precisa preocupar, porque eu estarei cuidando de você. Eu estarei cuidando dos seus filhos. Eu estarei cuidando dos seus negócios. Eu estarei cuidando da sua família. Descansa, ó povo de Deus. Por quê? Porque eu agora estarei no controle de tudo. Amém, igreja? Paz não quer dizer falta de lutas, falta de provas. Paz quer dizer: eu confio em Deus em todos os momentos da minha vida. Não é porque tudo vai bem, não é porque tudo está bem, mas eu sei de uma coisa: eu posso descansar nos braços do Senhor. A salvação, ela não precisa de você fazer nada, de doar nada. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele já fez por você. A salvação é graça. Salvação é gratuita, mas foi pago um preço. Jesus morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava falando isso. Vocês precisam descansar. Vocês precisam de estar na minha presença, porque agora vocês encontrarão em mim um descanso para vossas almas. A palavra diz que a fé, ela nos faz encontrar esse descanso. Você sabia disso? Abraão, ele encontrou descanso no Senhor. Por quê, pastor? Porque Abraão, ele confiou no Senhor. E eu tenho visto o Abraão aqui na igreja também. Você tem encontrado descanso, Abraão? Tem encontrado ou não? Sabe por quê? Porque você encontrou no Senhor aquilo que você precisava. Quem crê no Senhor, e crê no Senhor não é você ver, mas é você não ver, mas é você entender: eu sirvo a Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. A fé te leva a este lugar de descansar no Senhor. Abraão, em meio a tudo aquilo, ele conseguiu alcançar no Senhor o descanso para a sua vida. Por isso Abraão, ele foi o pai da fé. Você imagina bem, eu fico olhando Abraão. Antes chamava Abrão, e agora Abraão. Abraão quer dizer pai de uma grande nação. Eu fico olhando Abraão, né? Saindo com a esposa, né? 99 anos, Sara, 89 anos. Sara era o quê? Sara era o quê, meus irmãos? Estéril. Aí, ele chegou, né? Um exemplo, lá no supermercado. Vamos colocar nos vídeos de hoje. Aí encontra lá o seu amigo. Aí seu amigo diz que mudaram o seu nome para Abraão. O camarada queria tirar, né? Uma casquinha com Abraão, né? Mas mudaram o seu nome para Abraão? Pai de uma grande multidão? Ô Abraão, você não acha que está errado não, Abraão? Você acha que você não está bem perturbado não? Você tem 99 anos, Sara 89 anos. Quantos
você vai ser pai de uma grande nação se você não tem nenhum filho? Mas Abraão creu e entrou no repouso de Deus. Eu quero dizer a você nessa noite, você crê, você vai entrar no repouso de Deus pela fé, querido. Não é pelas obras, é pela fé. Creia, porque Deus vai agir em seu favor, querido. E Deus deu a Abraão a grande nação, como estrela do céu, como areia do mar. Deus formou a nação de Israel através de Abraão, através de você. Deus vai formar uma grande nação, querido. Amém? Eu já não vivo pelas vistas, mas eu vivo pela fé. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Abraão encontrou descanso, repouso. Que coisa extraordinária quando você encontra descanso no Senhor. A fé te faz levar a este lugar de descanso. Em Romanos, capítulo 5, verso 2. Pelo qual também temos a entrada pela toda a igreja, pela fé. Esta graça na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de quem? Da glória de quem, igreja? Eu não espero da terra, eu espero do céu, querido. Sabe por que você está oprimido? Sabe por que você não está descansando? Porque você está esperando a terra não tem nada para te dar, mas eu tenho uma resposta para você nessa noite. Espera do céu, porque pela fé Deus vai restituir tudo nessa noite. Você não precisa esforçar, querido, só basta você crer. Quem crê nessa noite, dá glória a Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai restituir tudo. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai trazer tudo de volta. O Senhor vai trazer a abundância. O Senhor vai me devolver tudo. E eu vou agora estar com o Senhor todos os dias da minha vida. Este é o ano aceitável do Senhor. Lá em Hebreus 4, 3. Porque nós aqui somos nós, sabe? O que temos crido. Entraremos aonde? Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. O que Deus estava falando? Ao povo dele, Israel, eles não iam entrar na terra prometida, porque eles desobedeceram ao Senhor, eles se afastaram do Senhor. Mas eu estava dizendo, mas ao povo que me ouvir, ao povo que entender, que pode descansar, que pode confiar, estes herdarão a terra prometida. Eu quero dizer a você nessa noite, você vai morar com Ele no céu, querido. Nós vamos estar com Ele para todos sempre, querido, porque Deus nos prometeu, e eu creio, pela fé, que breve eu vou morar com Ele para todos sempre. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é a minha habitação. A minha habitação é nas moradas eternas. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Jesus disse algo extraordinário. Eu vou para a casa do meu Pai, mas lá eu tenho preparado moradas eternas. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Amém? Deus está preparando moradas eternas para mim e para você nesta noite. O último tópico, a necessidade de proclamar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, o Senhor te chamou. Você pode dizer assim, pastor, mas essa palavra não é para mim. Eu já estou incluído no ano aceitável do Senhor. Essa palavra não é para mim nesta noite. Mas eu quero dizer, o seu irmão, o seu amigo, a sua sogra, até sogra, tá? Amém? A sua sogra, o seu filho, eles já entraram no ano aceitável do Senhor? Deus está dizendo assim, eu vou preparar este povo que está aqui nesta noite, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Usa
Usa-me, Senhor, envia-me, Senhor, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, naquele ano, a palavra diz que eles proclamavam, eles faziam barulho, porque não é como o nosso tempo de hoje. Hoje nós olhamos aqui o relógio, que hora está dando? 8h27, não é isso? Que dia que é hoje, Abraão? Não, mas que dia? 17. Eles não tinham esse tempo. Nós sabemos até o segundo, nós fazemos agendas, mas naquela época o povo não tinha acesso a isso. O que Deus... Esse é meu diácono maravilhoso. Amém. Mas eles não tinham essas informações. Quando chegava o ano 50, pessoas podiam esquecer, porque 50 anos não é 50 dias. Quando chegasse os 50 anos, eles podiam esquecer. Então Deus está assim: faz barulho, anuncia, toca a trombeta, para que ninguém perca o ano aceitável de Deus. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Então vocês têm que anunciar, você tem que tocar a trombeta. Eu achei que todo mundo ia dar glória a Deus agora. Cássia, você tem que anunciar, Cássia, tem que pregar, Cássia. O Senhor está falando com você, minha irmã Elma. Fala do ano aceitável de Deus. Verônica, prega, Verônica. Adriana, prega, Adriana. Povo, prega o ano aceitável de Deus. Por quê? Porque Jesus está à porta para voltar. Hoje, a Cássia está trazendo um assunto e eu estava lendo sobre Cornélio, o centurião. Era alguém que não era da parte dos judeus. E Jesus já estava trabalhando no coração dos apóstolos. Porque eles achavam que a salvação era para os judeus. Deus estava dizendo assim: não, salvação agora é para todos. É graça. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. A salvação é para você, igreja. E ele diz: vai lá, anuncia o evangelho, Pedro. E a palavra diz que Pedro estava preso. O anjo foi lá, soltou Pedro. Mas soltou Pedro, não foi para Pedro ficar em casa, não. O anjo soltou Pedro para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem entendeu isso aqui, dá glória a Deus. Deus não te libertou para você ficar dentro de casa, não. Deus te libertou para anunciar o evangelho, querido. O que é o evangelho? Boas novas, querido. Aí o anjo chegou perto de Cornélio. Olha só, meus irmãos, presta atenção nisso aqui. O anjo, ele queria pregar para Cornélio. Sabe o que Deus falou para o anjo? Você vai mandar Cornélio à casa de Pedro. Lá, Pedro vai pregar para ele. Sabe o que os anjos queriam, meu irmão? É o Mike que está aí atrás? Os anjos queriam pregar. Os anjos queriam fazer esta obra. Eles queriam anunciar o grande dia do Senhor. Eles queriam anunciar o ano aceitável do nosso Deus. Deus disse assim: não, eu tenho homens, eu tenho vidas que foram santificadas, e agora eles pregarão o ano aceitável do meu Deus. Quem entende isso aqui, dá glória a Deus. Os anjos queriam fazer, mas Deus agora entregou em vossas mãos os santos para anunciar o ano aceitável de Deus. E eu quero te convidar nesta noite. Se você tem dúvida da sua salvação, se você tem dúvida de que o descanso ainda não chegou na sua vida, que ainda você precisa de algo nesta noite para que você complete a sua salvação, eu quero dizer a você nesta noite: o ano aceitável do Senhor chegou para a sua vida. Não mais tempo que você pensar: não, pastor, primeiro eu vou acertar minha vida, primeiro eu vou acertar meus negócios. Deus está dizendo isso: vinde como estáis, porque é eu que vou operar na sua vida. Amém, querido? Hoje é um convite do Espírito Santo. Hoje chegou o ano aceitável para você, igreja. Se você hoje entendeu isso e quer uma oração, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Porque se Jesus voltar hoje, você tem que ouvir o seu nome ser chamado. E você agora é filho, herdeiro de uma salvação. Você está no império das trevas.
para o reino da luz. Quem está entendendo, então, glória a Deus. Você hoje é filho, herdeiro dessa salvação. Vamos ficar de pé. As vidas que quiserem oração, pode vir aqui à frente. Hoje é o ano aceitável de Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Deus é pra você, você é filho, você é herdeiro. Deus vai restituir tudo nessa noite. Tudo aquilo que o inimigo tirou de você, Deus restituirá nessa noite, querido. Famílias, bens e a salvação sobre todas as coisas. Me leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, ressuscitou. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite em minha dor. Leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera e o tempo que passou não poderá a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Leva-me às águas Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite, dá um glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, diz a palavra: conhecereis a verdade, e a verdade. Mas você tem que conhecer a verdade. Sabia, Verônica? A verdade por si não te liberta. Você tem que ter conhecimento da verdade. Só para encerrar aqui, nesta noite, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que já houve, eles chamaram ele para visitar uma senhora. E chegou lá, essa senhora morava numa casa muito simples.
e ela estava sofrendo de desnutrição pelo momento que ela estava passando. E ela trabalhou 50 anos para uma família muito rica. E essa mulher, riqueza, quando morreu, entregou para ela um documento. E o que a mulher fez com aquele documento? Ela pegou e colocou, emoldurou e colocou na parede. E quando aquele homem de Deus foi lá orar por ela, viu aquele documento pendurado na parede. E ele disse assim: o que é aquele documento ali, minha irmã? A ela: aquilo ali foi quando a senhora morreu e ela deixou aquele documento para mim. E eu, por aquele documento ser tão importante, eu moldurei e coloquei na parede. Porque eu estava ali com aquela senhora há tanto tempo e ela me considerou e me deu esse documento. Aí ele pegou aquele documento e disse assim, e leu e disse assim: eu posso levar esse documento para alguém que entenda mais do que eu? Aí ela: pode. Ele levou às autoridades. Chegando lá, aquele documento era um testamento. Dava a ela direito à casa, direito a uma quantia enorme de dinheiro. E aquele homem chegou para ela e disse assim: você tem direito de uma casa, falou tudo para ela. Mas olha que aquela mulher, ela podia ter desfrutado muito mais daquela herança, sim ou não, meus irmãos? Hein? Ela desfrutou, mas muito pouco tempo. Jesus, ele morreu, mas ele deixou um testamento para você. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Jesus morreu, deixou um testamento para você, mas não adianta você pegar esse testamento e dizer assim: eu vou guardar, porque aquele que me amou, ele deixou um testamento. Não, é para você abrir e desfrutar desse testamento. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Você precisa conhecer quem é Deus, querido. Como, pastor? Conhecendo o autor da palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Isso aqui é o Novo Testamento. Que tudo você pode quando você conhece aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Eu abri a porta da prisão, mas eu não vou tirar você da prisão. Você tem que sair da prisão. Quem está entendendo isso aqui, dá uma glória a Deus. Amém? Deus está abrindo a porta da prisão, mas você fica: não vou sair não. Deus está te mandando você sair de lá, porque Ele já te libertou. Amém? Tome posse da bênção de Deus e você vai viver num repouso eterno. Por quê? Porque Deus, Ele vai te conceder esse repouso, este descanso eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Eu quero te convidar para você viver este tempo, o tempo de repouso, o tempo de descanso. Não deixe o mundo, não deixe o inimigo te oprimir mais. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Amém, igreja? Ele não tem poder mais sobre a sua vida, porque o Todo-Poderoso, Ele está dentro de você. Senhor, opera uma bênção nesta noite. Que todas as correntes, que tudo aquilo que ainda oprime vidas que entraram aqui nesta noite, sejam, Senhor, quebradas. E que eles possam viver a verdadeira libertação, o conhecimento da Tua Palavra. E quanto mais nós lemos a Tua Palavra, mais nós alcançamos o descanso eterno do Senhor. Opera uma bênção, meu Deus, sobre cada um. Aqueles que entraram aqui necessitados de uma bênção. Que o Senhor venha, meu Deus, ao encontro dessa vida, transformando, trazendo a Ele a paz, trazendo a Ele, Senhor, a vida e uma vida eterna. Nós oramos assim e cremos na vitória, pois oramos em nome de Jesus. Todos digam. Vamos estender as nossas mãos nesta hora. Vamos agora conceder a bênção apostólica e a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, e o amor de Deus, que excede todos os amores, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem hoje e até o glorioso dia da sua vida. Todos digam? Todos digam?